bastante interessante, um tema até polêmico. Algumas pessoas têm muitos questionamentos sobre essa passagem, sobre esse momento aqui que nós estamos no livro de Êxodo. Ontem vocês viram mais algumas leis, né? Mais algumas leis civis, algumas leis sobre o sábado, sobre as festas. E hoje nós vamos estudar aqui essa parte de Êxodo 23, onde Moisés recebe essa ordem de Deus, essa promessa de Deus, de que o povo de Israel iria herdar Canaã, e herdar a terra prometida. Acontece que esse detalhe de Canaã, de tomar posse de Canaã, era um detalhe bastante complicado. Na terra de Canaã tinha várias nações, vários outros povos. Como aqueles povos foram parar lá? Por que Deus mandou o povo de Israel destruir aqueles povos? Será que era para destruir todo mundo, incluindo mulheres e crianças? Será que Deus foi cruel nessa ordem? Será que essa parte da Bíblia é uma parte que nós evitamos de falar porque nós não sabemos como explicar? Então, é importante a gente ter isso em mente, a gente saber como entender essa situação, entender essa história, para que nós possamos saber explicar isso para os outros, de maneira que a gente não deturpe o caráter de Deus diante das outras pessoas. Então, como é a ordem de Deus aqui? Êxodo 23, verso 20. Eis que eu envio um anjo adiante de vocês, para que os guarde pelo caminho e os leve ao lugar que tenho preparado. Anjo com a maiúscula é quem? Jesus. Exatamente. Só uma curiosidade, abrindo parênteses aqui bem rápido. Por que aparece, por que anjo com a maiúsculo é Jesus? Porque Jesus ele é apontado como o Miguel, o príncipe, o chefe de todos os anjos. Então, o profeta, o personagem, o escritor da Bíblia, para definir esse ser que é tão poderoso, que parece ser o general líder de todos os anjos, ele colocou o anjo com A maiúsculo, por isso se aplica a Jesus. E esse anjo que ia na frente do povo, ele estava ali naquela coluna de fogo e de nuvem. Então Jesus é quem guia no povo. De dia era sombra, de noite era calor. Então esse anjo é Jesus. Deem atenção a ele e ouçam o que ele diz. Não se rebelem contra ele, porque ele não perdoará a transgressão de vocês, pois nele está o meu nome. Mas se vocês ouvirem atentamente o que ele disser e fizerem tudo que eu ordeno, então eu serei inimigo dos inimigos de vocês e adversário dos adversários de vocês. Então o meu anjo irá diante de vocês e os levará aos amorreus, aos heteus, aos fariseus, aos cananeus, aos heveus, aos jebuseus, e os destruirei. E os destruirei. Olha esse detalhe aí. Não se curvem diante dos deuses deles, nem os adorem, nem sigam os costumes deles, pelo contrário, destruam totalmente esses ídolos e despedacem as suas colunas. Preste atenção nessa ordem. A ordem era: o meu anjo vai destruindo tudo e vocês não caiam nem na tentação de adorar os ídolos daqueles povos. Adorem o Senhor, Deus de vocês, porque Ele abençoará o pão e a água de vocês. Tirarei as enfermidades do meio de vocês. Na sua terra não haverá mulher que aborte, nem estéril. Darei a vocês uma vida longa. E por fim, aí o verso 27 e 28. Enviarei o meu terror diante de vocês, confundindo todos os povos que vocês encontrarem. Farei com que todos os seus inimigos virem as costas e fujam de vocês. Também enviarei vespas diante de vocês, que expulsem os heveus, os cananeus, os heteus diante de vocês. Enfim, até aí tá bom. Então, essa promessa que Deus fez aqui para o povo de Israel, ela é bastante interessante, porque aqui Deus está falando sobre como seria o processo, como seria ali a entrada em Canaã e como seria a reação dos povos diante daquilo. Então, não era a intenção de Deus que o povo de Israel lutasse pelo território. Não era a intenção de Deus. Até porque, se Deus quisesse que eles lutassem assim de primeira, Deus teria levado eles pelo caminho mais curto, onde eles teriam que enfrentar os filisteus e chegariam em Canaã em 2 meses.
Primeiro, a intenção de Deus fazer eles pegar aquele caminho mais longo para aprenderem, para receberem a lei de Deus, para aprenderem a confiar nele primeiro, acima de tudo. E depois, eles iam aprender como seria a arte da guerra, como seria o processo para lutar. Mas Deus sempre tranquilizava, tentava tranquilizar o povo de Israel, dizendo assim: olha, vocês vão, mas quem vai lutar sou eu. Eu que vou colocar o medo na cabeça deles, eu é que vou destruir as muralhas. Eu só quero que vocês vão. E vão confiando em mim, que esse é o principal. Então, gente, para conquistar Canaã, Deus lutou por seu povo e ele deu a ele a vitória completa sobre os exércitos que planejavam destruí-los. Todas as batalhas que Josué teve que fazer, que Moisés teve que fazer, teve que empenhar ali, era Deus quem lutava. A clássica história lá dos Amalequitas, que Moisés estava segurando o bastão, ali era claramente o poder de Deus. Não era a experiência dos soldados israelitas que estavam ganhando sobre os Amalequitas, não. Ali era o poder de Deus que dava força e poder às espadas dos israelitas, e quando Moisés abaixava o braço, ali os Amalequitas venciam. Então o tempo todo era milagre, o tempo todo era ação de Deus. Não era experiência do povo de Israel. Então, por exemplo, como foi possível os israelitas vencerem a maior nação da terra, que eram os egípcios? Através do poder de Deus. As pragas e o Mar Vermelho era tudo ação de Deus. Quando os assírios estavam cercando o povo de Israel, Senaqueribe cercou Jerusalém, mandou um recado para o rei Ezequias: olha, não tem Deus nenhum que consiga. Tá vendo aquele Deus ali? Eu destruí. Tá vendo aquele outro Deus ali, daquele povo ali? Eu também destruí. Esse seu Deus é só mais um. Se renda logo. E aí naquela noite, o anjo com A maiúsculo, que é Jesus, chegou lá no acampamento do Senaqueribe e matou 180 mil soldados. Quando os que acordaram de manhã ficaram: o que aconteceu? Um anjo veio, o anjo do Senhor, que é Jesus, veio e destruiu todo o exército dos assírios. Tudo é poder de Deus. Tudo é ação de Deus. Tudo é a ação de Deus. É Deus quem luta através das nossas mãos. 185 mil. É Deus quem luta. A gente vai segurar a espada, mas é Deus quem dá a vitória. Amém. Então, para os israelitas, ao conquistar Canaã, não seria diferente. Não seria diferente. Deus disse a Abraão que a terra prometida não seria imediatamente dada aos seus descendentes, mas somente após 400 anos. Aqueles 400 anos Israel passaria no Egito e depois é que ele voltaria. E por quê? Muita gente pergunta: por que Deus colocou esse prazo todo, 400 anos, do povo de Israel no Egito? Por que não foi só 4 anos? Né? Por que não foi 40 anos só de escravidão? Por que foi 400 anos? Deus explica. Deus explica por que ele deu esse prazo. Quando a gente está lá em Gênesis 15, Deus fala com Abraão e diz assim, olha, verso 13: fique sabendo com certeza que a sua posteridade será peregrina em terra alheia, será reduzida à escravidão e será afligida durante 400 anos. Por quê? Ó, o verso 14: eu castigarei a nação que os escravizar, e você irá para junto dos seus pais em paz, e será sepultado em boa velhice. Na quarta geração, 400 anos depois, voltarão para cá, porque a medida da iniquidade dos amorreus ainda não se encheu. Tá vendo? Então, eram 400 anos de escravidão no Egito, mas eram 400 anos também de misericórdia para os cananeus. Então, antes que as pessoas vêm dizer: porque Deus foi cruel, Deus mandava matar inocentes. Inocentes? Não tinha inocente nenhum, não. Não tinha ninguém ali que não sabia de nada. Eles tiveram 400 anos de graça. Deus nunca faz um juízo sem dar antes um tempo de graça. O nosso Deus é um Deus justo, Ele é um Deus misericordioso, Ele é um Deus piedoso, Ele é um Deus zeloso, porque antes de destruir todo momento de juízo, Deus dá um longo tempo de graça. Quer ver? Noé, ele era a luz, era o testemunho para o povo
para o mundo daquela época. Todo mundo que quisesse ser justo era só ser como Noé. Deus deu 120 anos de graça para o mundo antediluviano. Sodoma. A vida de Ló deveria ser um testemunho para aquele povo. Eles tinham que se arrepender olhando, por exemplo, de Ló e, por exemplo, de Abraão, que eles conheceram Abraão também. Então, todo o tempo que Ló ficou em Sodoma era para ser um testemunho para os sodomitas. Desperdiçar o tempo de graça, tchau. Enfim, e isso é até os dias de hoje. Antes de Deus destruir esse mundo com fogo, ele dá esse longo tempo de graça. 2000 anos de graça para as pessoas conhecerem o Evangelho e se decidirem pelo lado certo. Deus não destrói ninguém sem que a pessoa tenha a oportunidade de decidir primeiro. Então, aqueles cananeus tiveram 400 anos de graça, 400 anos de oportunidade. Por quê? Sabe por quê? Ah, Davi, mas eles tiveram 400 anos, mas eles não sabiam que decisão tomar. Sabiam, por quê? Porque antes de começar esses 400 anos, Abraão, Isaac e Jacó andaram por ali e onde eles passavam deixavam um altar. Os cananeus sabiam que existia ali uma família, uma tribo, um povo de pessoas tementes a Deus. Então, Abraão, Isaac e Jacó andaram por Canaã todinha e onde eles paravam, eles colocavam altares ali. E eles evangelizavam as pessoas com que eles tinham contato. E essas pessoas com certeza contaram essas histórias para os filhos. A decisão de continuar no erro ou de aprender com o exemplo desses patriarcas foi deles. Então, por isso que quando acabou ali os 400 anos de escravidão, aí começam as histórias do Êxodo. Começa as pragas do Egito, começa a abertura do Mar Vermelho. No deserto, eles ouvem falar que o povo é sustentado pelo maná, que eles têm uma nuvem de dia e fogo de noite, até a destruição dos amalequitas. Enfim, as histórias do Êxodo, aqueles 40 anos do Êxodo, foi quase o fechamento da porta da graça. Ali foi a gota d'água. Era para quando eles ouvirem essas histórias do Êxodo, era para eles se renderem de vez. Ou eles se renderem e decidirem ser judeus também, fazer parte do povo de Deus, ou sair do meio. Peguem os seus picuais e vão-se embora. Vão saindo, abrindo lugar, dando lugar para o povo de Israel entrar. Tá vendo como Deus deu chance? 400 anos de escravidão e os 40 anos do êxodo foi suficiente para aqueles povos saírem do meio. Então, Deus ia mandando o seu terror na frente para que eles pudessem ir abrindo passagem. E isso também tinha o propósito de que quando eles sentissem esse terror, ou eles começassem a lutar entre eles, ou, como eu disse, eles darem lugar para o povo de Israel. Aí você pensa, mas tinha que matar todo mundo mesmo? Tinha que matar homens, mulheres e crianças? Idosos? As crianças eram inocentes, mas veja só. A criança, até os 7 anos, a personalidade dela está sendo formada. Então, até os 7 anos, a salvação da criança depende dos pais. Se os pais eram totalmente extraviados, a mente deles era totalmente corrompida, deturpada, contaminada pelo mal, então a salvação dos filhos estava atrelada a eles. Então, quando as crianças foram destruídas, foi por causa do erro dos pais. A salvação das crianças dependia da decisão dos pais. A partir dos 7 anos, 8 anos, que a criança já podia decidir que caminho tomar, então a maioria daquelas crianças ali estavam tão envenenadas pelo pecado que também eram tão pecadoras quanto os pais. Quando elas tiveram idade para decidir, elas decidiram ficar do lado errado. Então, por isso que quando Josué veio, ele destruiu tudo, ele arrasou tudo, porque as pessoas nem saíram do meio, nem se arrependeram, enfim. Então, por isso que Deus deu essa ordem para Josué. Então, eles tiveram aqueles 440 anos de chance, de oportunidade. Mas como eles não se decidiram, então o juízo veio sobre eles. E amanhã nós vamos ver isso com mais detalhes. Essa questão do olho por olho, da vingança, da justiça com as próprias mãos. O que é que Deus tem a dizer sobre isso? O que é que Deus tem a nos ensinar sobre isso?
Mas, e mais algumas dúvidas que vocês tiverem sobre essa questão do povo de Israel agindo e destruindo aqueles povos. Sim, e o outro motivo para eles destruírem esses povos, eu estava quase despedindo, mas eu lembrei de um negócio. O principal motivo para eles destruírem esses povos é para eles não se contaminarem com a idolatria. Se eles chegassem lá pacificamente e vivessem ao lado daqueles povos ali, o povo de Israel, como era um povo muito influenciável, eles iam cair na gandaia e se misturar com aqueles povos. Tanto é que Deus mandou Josué destruir os povos, mas teve gente que não destruiu. Teve povos que não foram destruídos. Destruíram um, destruíram o outro, mas eles deixaram alguns ainda. Olha como esse povo era ruim. Era para acabar com tudo. Eles deixaram uns 2 ou 3 ali, alguns povos, e esses povos influenciavam o povo de Israel, colocaram eles na idolatria. Tá vendo? Então, aplicando para a nossa vida espiritual, para a gente encerrar. O que é que você não quer eliminar? O que é que de pecaminoso você não quer eliminar da sua vida? O que é que você ainda está se apegando? O que é que você ainda está escondendo? Você lembra da história do preguinho de Satanás na parede? Qual é o preguinho de Satanás que você ainda tem na parede? E por causa disso, você não consegue se libertar, não consegue se entregar, não consegue se arrepender. O que é que você ainda está acariciando? O que é que você ainda está mantendo na sua vida espiritual, como Clarinha colocou aí no comentário, que isso está prejudicando a sua caminhada com Deus? Deus quer purificar você completamente. Deus quer mudar você por completo, tirar tudo que não presta e colocar o que presta. Amém. Ele quer fazer aquela purificação do templo, ele quer fazer a purificação que ele fez em Canaã. Ele quer fazer isso no seu coração. Elimine tudo que for de errado, porque enquanto você tiver alguma coisa, algum preguinho de Satanás, Satanás vai lá e coloca uma coisa, coloca outra, até encher sua vida por completo e não ter espaço mais para Deus. Então, faça uma faxina na sua mente. Faça uma faxina nos seus pensamentos, nas suas ações, nas suas palavras, nos seus gostos. E permita que o Espírito Santo possa habitar na sua vida e usar você completamente. Porque o vaso vai estar completamente vazio para que ele possa encher até transbordar. Amém. Então, que essa lição possa ficar no seu coração. Amanhã nós vamos ver isso com mais detalhes. Mas que esse conteúdo aqui possa ter servido para a sua vida. Amém? Amém. Senhor Deus, muito obrigado, Senhor, por essas histórias, por esses preceitos, por essas lições valiosas para a nossa vida. O Senhor quer, Senhor, nos usar como instrumentos teus, mas se até hoje nós estamos sendo usados como instrumentos de Satanás, que nós possamos, Senhor, tirar aquilo que atrai ele, tirar aquilo que abre espaço para ele na nossa vida, e que ele possa sair com tudo que ele colocou dentro de nós, e que o Senhor possa habitar e tomar o primeiro lugar no nosso coração. Amém, Deus. Se o Senhor não for o primeiro, o resto não é mais nada. Tudo não passa de ilusão. Mas se o Senhor for o primeiro do nosso coração, nós vamos viver, nós vamos sorrir e nós vamos vencer. Amém. Fica conosco, dá-nos uma boa manhã, em nome de Jesus. Amém. Agora,